amiguinhos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos contar uma história da Bíblia, a Palavra de Deus. É a história de Zaqueu. A versão dessa história nós encontramos no livro da Aliança Pró-Evangelização de Crianças, a PEC. A história de Zaqueu se encontra no livro de Lucas. E o versículo da nossa lição está em Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Para iniciar a nossa história, eu quero te fazer uma pergunta. Você alguma vez já se perdeu? Se não, ótimo. Se sim, alguém foi procurar você? Como você se sentiu ao ser encontrado? Deve ter sido um alívio, hein? A Bíblia diz que quando você nasceu, estava perdido no pecado e separado de Deus. Há alguém procurando você e a nossa história de hoje vai contar quem é. A figura aqui ao lado representa Zaqueu. Zaqueu estava com algumas pilhas de moeda em cima de uma mesa. Então ele separou uma pilha. Vou mandar o dinheiro do imposto para Roma amanhã, pensou. Depois, seus olhos brilharam ao olhar para a segunda pilha, um pouco maior do que a primeira. Um sorriso curvou seus lábios enquanto corria os dedos por entre as moedas. Este dinheiro, este é meu. Pagamento por um trabalho bem feito, felicitou a si mesmo. A seguir, ele puxou a segunda pilha para mais perto e colocou as moedas em uma sacola grande de pano e fechou bem. Este judeu era um publicano. Zaqueu era um cobrador de impostos que morava na cidade chamada Jericó. Como chefe dos cobradores, ele estava encarregado de todos os outros cobradores que trabalhavam para o governo romano. O cobrador de impostos era quem decidia quanto cada pessoa devia pagar, com base no dinheiro que ela ganhava, na terra que possuía ou em outras coisas. Além disso, o indivíduo precisava pagar certa quantia por pessoa que morava em sua casa. O imposto nem sempre era justo. Muitos cobradores eram desonestos e cobiçosos, exigiam mais dinheiro do que o necessário e guardavam para si a diferença. Este cobrador de impostos ficou muito rico com o dinheiro roubado das pessoas. Ele provavelmente não tinha amigos entre os judeus. Poucas pessoas iam visitá-lo em sua casa ou o convidavam para visitá-las. Poder e dinheiro era tudo o que possuía. O sol da manhã apareceu em Jericó, uma cidade linda, com palmeiras altas, bonitas árvores de bálsamo e jardins cheios de rosas perfumadas. Quase todos os dias, caravanas vindas do deserto atravessavam a cidade e os comerciantes compravam e vendiam uma porção de artigos coloridos. Muitos visitantes passavam por Jericó a caminho de Jerusalém para uma celebração especial. Nesse segundo cartaz, podemos ver Zaqueu acompanhado de duas pessoas. Zaqueu deixou sua casa bonita e entrou nas ruas movimentadas. Ele notou um grande grupo reunido ao longo da estrada. Parece que esperavam alguma coisa. Todos tinham os olhos fixos na entrada da cidade. O que será? Imaginou ele. Quem está chegando? Ele pode ter perguntado ao homem que estava ao seu lado, mas nenhuma resposta. O homem se virou, ignorando o cobrador de impostos. É possível também que ele tenha ouvido algumas crianças falando animadas umas às outras. Você já ouviu? Jesus está vindo à nossa cidade. Ele fará muitos milagres. Por que o cobrador de impostos queria ver Jesus? Como muitos na multidão, pode ser que ele estivesse curioso para saber como era um operador de milagres. Ou quem sabe, ele se sentia um pouco culpado por roubar o povo. Os judeus o consideravam um pecador por tê-los traído para trabalhar para os odiados romanos que haviam conquistado o seu país. Nessa terceira figura, nós vemos um menino e uma menina. Como falamos anteriormente, Zaqueu era um homem pecador, mas ele não é o único pecador. Você sabia que a Bíblia diz, pois todos pecaram?
Romanos 3:23. Isto significa que você e eu também somos pecadores, nascemos assim. Pecado é querer fazer a sua vontade em vez de obedecer a Deus. Toda vez que você fala mal de alguém, rouba dinheiro da bolsa de sua mãe ou se junta com seus amigos para rabiscar as paredes, você mostra que não alcançou o padrão perfeito de Deus daquilo que é certo. Você peca porque nasceu com vontade de fazer o que é errado. O seu pecado separa você de Deus. Ele pode também estragar o seu relacionamento com os outros. Nessa próxima figura, você pode ver Zaqueu correndo. O ruído da multidão aumentou. Jesus entrara na cidade. Os seus discípulos caminhavam ao seu lado. O povo gritava e apertava Jesus e os discípulos. Os doentes se aproximavam para receber um toque curador. As mães levantavam as criancinhas para Jesus abençoá-las. Em breve Jesus passaria e ele, Zaqueu, perderia a oportunidade de vê-lo. Olhando à sua volta, Zaqueu viu uma árvore grande chamada sicômoro. Puxou as roupas ao redor dos tornozelos e começou a correr em direção dessa árvore. Que cena estranha, né? Ver aquele chefe dos cobradores de impostos, um homem tão importante e rico, correndo pela rua poeirenta, com o manto flutuando atrás de si. Mas ele subiu naquela árvore para tentar ver Jesus, e lá estava ele. Jesus se aproximava cada vez mais da árvore. Jesus chegou perto do sicômoro, parou debaixo dele e a multidão também parou. Esperaram em silêncio. Quem sabe ele ia falar? Jesus então levantou os olhos para a árvore, olhou por entre as sombras das folhas bem no rosto do espantado cobrador de impostos. Ninguém jamais olhara para Zaqueu com tanto amor e bondade. A seguir, para espanto dele e da multidão, Jesus falou com aquele homem odiado. Zaqueu, chamou Jesus, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Imagina a surpresa de Zaqueu. Ele me chamou pelo nome. Ninguém faz isso. Como é que ele sabe o meu nome? Pensamentos devem ter corrido em sua mente. O que foi mesmo que ele disse? Que deve ficar em minha casa? Ninguém quer ir à minha casa, especialmente um homem santo como ele. Zaqueu talvez ficasse imaginando quem era aquele homem estranho que até sabia o seu nome. Jesus é Deus Filho, ele sabe tudo. Sabia o nome de Zaqueu, sabia que ele era um cobrador de impostos pecador, sabia também que Zaqueu sofria por estar agindo errado e porque as outras pessoas não gostavam dele. Zaqueu pode ter pensado que nem Deus gostava dele, mas o Filho perfeito de Deus, Jesus, o amava. Não importa o que ele tivesse feito. A Bíblia diz em 1 João 4,10, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Então Jesus ama você, não importa o que tenha feito ou o que outros pensem de você. Zaqueu então não foi o único que ficou surpreso naquele dia. A multidão também ficou chocada com as palavras de Jesus. Ele estava falando com um publicano, um cobrador de impostos. Jesus disse que queria passar algum tempo na casa daquele traidor odioso. Eles nem sequer pensariam em ir à casa de uma pessoa tão terrível. Enquanto Jesus e Zaqueu andavam juntos até a casa do cobrador de impostos, a multidão resmungava que Jesus estava se mostrando amigo de um terrível pecador. Eles não tinham tempo para Zaqueu, nem se importavam com ele. Mas Jesus sim. Jesus viu Zaqueu como uma pessoa especial. Alguém que ia mudar de rumo, mudar de atitude, mudar completamente, uma vez que recebesse o perdão de Deus. Sem se importar com o que Zaqueu fizera ou com o que o povo pensava, Jesus, o Filho de Deus, mostrou amor por ele. Ele mostra amor da mesma maneira por você. Jesus veio à Terra para ajudar homens, mulheres, meninos e meninas pecadores a encontrar o caminho para Deus.
Pouco depois dessa ocasião, Jesus, que viveu uma vida perfeita, sem pecado, deu voluntariamente a sua vida para salvar você e a mim dos nossos pecados. Ele morreu na cruz, dando seu sangue para receber o castigo que nós merecíamos. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Hebreus 9:22. O sangue de Jesus dado na cruz é o único meio de nossos pecados serem perdoados. 3 dias depois da sua morte, Jesus ressuscitou. Ele está vivo no céu hoje. Jesus abriu o caminho para você conhecer e amar a Deus. Ele se estende em amor para salvar você, sem levar em conta o que você tenha feito de errado ou o que os outros pensem de você. E ele queria salvar Zaqueu. Zaqueu disse algumas palavras surpreendentes que provaram a mudança que acontecera em seu coração. Ele prometeu a Jesus: resolvo dar aos pobres a metade de todos os meus bens. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais do que tirei. Jesus sabia que Zaqueu tinha crido verdadeiramente nele. A sua fé o salvara do castigo do pecado. Ele mudara de rumo. Agora o povo de Jericó veria a verdadeira diferença na vida de Zaqueu. O próximo cartaz mostra um menino segurando a Bíblia, a palavra de Deus. Se você já pediu ao Senhor para salvá-lo do pecado, outras pessoas devem ver diferença em sua vida. Talvez você costumasse dizer ou fazer coisas erradas antes de conhecer Jesus. É possível que usasse palavras feias ou pegasse algo que não lhe pertencia. Continua dizendo ou fazendo essas coisas? Algumas vezes é difícil mudar um hábito, mas Deus pode ajudá-lo. Quando você for tentado a agir como antes, pare e peça a Deus para ajudá-lo a dizer ou fazer o que é certo. Deus diz na Bíblia: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Isto significa que sua vida deve começar a mudar. As outras pessoas devem ver uma diferença em você. Devem dizer que você mudou de rumo, mudou de atitude. As pessoas sabiam que Zaqueu crera em Jesus. Elas viram a mudança que estava acontecendo na sua vida. Estamos chegando ao fim da nossa lição. Nessa história, podemos observar como Zaqueu ficou contente por Jesus ter vindo buscá-lo e salvá-lo. A palavra de Deus diz em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Senhor Jesus quer salvar você também de seus pecados. Diga a Ele que você crê de todo o coração que Ele é o Filho perfeito de Deus, que morreu pelos seus pecados e que voltou a viver. Jesus irá perdoá-lo e mudar a sua vida. Não importa o que tenha feito ou o que outros pensem de você, e Ele virá viver dentro de você. A Bíblia diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Vamos fazer uma oração encerrando a nossa história maravilhosa de hoje? Junte suas mãozinhas e feche os seus olhos e repita comigo: Senhor Deus, obrigado por essa história que ouvimos. Me ajuda a fazer a tua vontade e vem morar no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos ver se vocês realmente aprenderam a nossa lição de hoje sobre Zaqueu. Então vamos para a primeira pergunta da nossa revisão. Vamos lá. Que tipo de pessoa era Zaqueu? A resposta é uma pessoa egoísta, gananciosa, era ladrão e era pecador. Vamos para a segunda pergunta.
Quem é pecador além de Zaqueu? A resposta é todas as pessoas. Vamos para a terceira pergunta? Como você sabe que Deus ama os pecadores? A resposta é João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Repitam junto Lucas 19:10. Por que o Senhor Jesus veio à terra? Para buscar e salvar o perdido. Vamos para a quinta questão? Quem são os perdidos? Vamos para a resposta? Os que não creram e não receberam o Senhor Jesus como Salvador. Vamos para a sexta? O que Zaqueu fez de errado? Vamos para a resposta? Ele cobrou mais impostos do que era justo e ficou com o dinheiro a mais. Vamos para a sétima questão? Quando o Senhor Jesus chegou à cidade de Zaqueu, o que Zaqueu fez para conseguir vê-lo? Vamos para a resposta? Subiu em uma árvore chamada sicômoro. Vamos para a oitava questão? O que Jesus disse a Zaqueu? A resposta é: desce depressa, pois me convém estar em tua casa. Muito bem. Vamos para a nona. Por que a multidão ficou indignada ao ver Jesus falar com Zaqueu? A resposta é: porque ele era um traidor odioso e alguém que a multidão, julgava ser um terrível pecador. Vamos para a última questão? Depois de crer no Senhor Jesus, o que Zaqueu prometeu fazer? A resposta é devolver às pessoas o que havia roubado e dar metade do que tinha aos pobres. Muito bem! E agora eu me despeço de todos vocês, deixando um grande abraço, um beijo e até a próxima. Deus abençoe a todos e tchau!